E aí, rapaziada do 3x3, pessoal, boa noite para todo mundo aí, boa tarde, né? 6 horas da tarde no Brasil, aqui já são 11 horas da noite. Pessoal, seguimos aí com a nossa série de bate-papo, falando do 3x3, falando de basquete de rua, para manter viva, né? Aí, ó, chegamos com o nosso convidado hoje, grande Colonese, cara aí que sabe muito sobre basquete 3x3 e vai participar da nossa live hoje para a gente trocar uma ideia aí e acrescentar os nossos conhecimentos a respeito dessa modalidade que se tornou olímpico aí e que tem muito a crescer dentro do Brasil. E hoje esse bate-papo é no sentido de colaborar para que isso aconteça o mais rápido possível, beleza? Então vamos lá, vamos chamar o nosso convidado aí, grande Colonese. Deixa eu botar aqui meu fone melhor. Ah, moleque, deixa eu E ver aí, aqui. Leandro? E aí, meu irmão, olha, acertamos na camisa, hein? Pois é, Pô, igualzinho, pô. pois é, a preta eu pensei assim, qual que eu boto? Porque eu tinha umas três ali de cores diferentes, assim, vou botar a preta, clássica. A preta é clássica, original, né? Tem que A preta representar. é clássica. Show. Cara, assim, primeiramente, queria te agradecer aí por se dispor, né, desse tempo para poder dar uma aula pra gente de 3x3 aí dos bastidores, porque você é um cara que se envolveu muito com esse mundo administrativo, né, do 3x3, então você é um cara que chegou a organizar grandes eventos, então vai ser uma informação que a gente não tinha, eu particularmente sabia muito pouco sobre esse mundo, e para mim vai ser uma satisfação muito grande adquirir esses conhecimentos e a galera também que assiste a gente aí do 3x3 com certeza vai ser muito enriquecedor. A parte disso, eu queria explicar, né, para você, eu sempre faço com meus convidados aqui, o motivo da nossa live, né? O interesse dessa live é aproveitar esse momento de quarentena que a gente sabe que é um momento muito delicado para o nosso país em geral, diversas áreas, e no esporte não está sendo diferente. E eu acredito que essa quarentena, quando a gente sair dela, vai ser muito difícil dessa recuperação do esporte. O esporte já era difícil antes desse problema todo e depois disso que tudo isso vai passar, vai ser ainda mais difícil. Então, assim, foi uma maneira que eu encontrei de falar do 3x3, de falar do basquete 3x3, para que a gente possa manter viva essa chama em momentos tão difíceis e quando a gente voltar à nossa vida normal, que não seja tão distante recuperar todo esse trabalho que a gente tem feito durante tantos anos aí para manter vivo o 3x3. Demorou? Cara, Leandro, eu só tenho a agradecer o teu convite, cara. Você sabe que eu sou apaixonado por 3x3, cara. Essa modalidade aí, pô, desde que eu me envolvi com ela, é um amor muito grande, cara. Eu gosto muito de estar participando, tanto fora de quadra quanto dentro de quadra, né? A gente não consegue, a gente aposenta profissionalmente, mas não consegue fugir das quadras, né? É Eu me verdade. mantenho, eu gosto de me manter ativo, eu gosto de jogar, eu gosto de participar, mas também é legal os atletas, as pessoas entenderem, né, um pouco da parte, né, dos bastidores, assim, de como funciona, né, a estrutura, de como funcionam os eventos, como funciona a modalidade, né, sem ser aquilo que a gente vê na quadra, né? Acho que isso é importante também. Exatamente, assim, na verdade, na minha opinião, o 3x3 depende muito do apoio de todos, né? Tanto atletas como, enfim, toda a galera que organiza, porque ainda não é que seja tão novo assim no Brasil, porque a gente já tem bastante tempo que a gente está organizando os eventos, participando de eventos, mas ainda falta muito incentivo de empresas, né, privadas aí para poder fazer impulsionar a modalidade. E na verdade, a gente como atleta, nós como atletas, estamos aí divulgando, fazendo o nosso trabalho de formiguinha e que acaba, de uma certa forma, mantendo um pouco também o 3x3 dentro do Brasil aí de uma maneira positiva, né? Então, assim, é Não, super importante que todos tenhamos esse conhecimento sobre o 3x3, a nossa situação atual, o que é necessário para a gente crescer, até para ver o que nós, atletas, podemos fazer para colaborar, né? eu acho que essa sua iniciativa aí, cara, é muito boa. Você está trazendo aí mais luz aí para a modalidade. Você é um cara que é referência na modalidade, no 3x3, né? Você chegou já agregando muito. Hoje é número um do ranking, está na seleção brasileira, cara. Acho que a sua história é muito legal, né? De ser contada também. Então, eu acho que isso é importante para a modalidade. Os atletas são a cara da modalidade, né? São eles que estão ali se mostrando, aparecendo, né? Que são as referências para os mais novos, para quem quer chegar a tal lugar onde você está hoje, né? Então, eu acho isso muito importante, cara. E te parabenizo por estar fazendo essas ações aí. Obrigado, obrigado por participar também e colaborar aí nessa iniciativa. Vamos lá, cara. Eu Prazer. preparei umas perguntas aqui, bem legais, assim, desde o meu ponto de vista, né? Como eu te falei, assim, o teu conhecimento para mim
muitas coisas do que você vai falar para mim é muito importante, porque eu não conheço esse mundo. Eu sou atleta, jogo, treino, enfim, essa parte é mais minha área. Então, assim, os bastidores, para mim, é interessante saber, por isso, para saber de que forma a gente pode ajudar, né, colaborar com um atleta, ou de repente até apresentar o projeto para pessoas que de repente têm interesse, porque assim, cada um fazendo uma parte, de repente a gente consegue encontrar mais recursos, enfim. E, Leandro, Só pra... eu acho importante isso que você está falando, cara, que a gente fica muito nessa do atleta, só quer saber ele da quadra. Eu acho importante o atleta também querer aprender mais sobre o que, que envolve, né, o seu esporte, qual é o negócio do esporte. O esporte é um negócio, né? Gera renda para muita gente, gera trabalho. Eu acho importante o atleta se envolver e aprender cada vez mais, cara. Isso aí eu acho muito importante. Exatamente. Então vamos lá com as perguntas e vamos dar conhecimento para esse povo. Cara, vamos falar um pouquinho da tua vida, né? Para a galera que não te conhece, a maioria do pessoal que está aqui provavelmente te conhece, mas a galera aí que me segue, a galera do basquete de rua, desse mundo mais oculto aí do basquete, também é importante que eles tenham esse conhecimento. Fala aí, como é que iniciou a sua carreira, cara, no basquete, sua vida no basquete? Como ela iniciou? Cara, eu comecei a jogar muito por influência do Dream Team, né? De 92, o original lá, né? Eu era adolescente naquela época, estava me encontrando ainda, queria jogar futebol, mas aquele time lá, cara, foi uma avalanche aí pelo mundo, né? De se falar de basquete, a gente conheceu aí o Michael Jordan, as grandes lendas aí do basquete, ali eu comecei a me interessar. E comecei a jogar nas categorias de base do Tijuca Tênis Clube, aqui no Rio. Então comecei Quantos lá anos você na. tinha? Cara, eu comecei por 13, mais ou menos uns 13 anos, 13 para 14 ali. E aí comecei ali na base do Tijuca. Por ser alto, né, a gente vai tendo oportunidades pela altura, pelo porte físico, e me deram espaço para desenvolver. Cara, consegui pegar uma seleção carioca aqui, comecei a jogar mais, e fui desenvolvendo, um caminho natural de desenvolvimento. Tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, fui convidado para ir jogar lá no high school na época, isso foi em 95. Estamos falando aí de um mundo pré-internet, né? Dificuldade de Era mais comunicação, difícil mas ainda. era mais difícil. A gente ia para lá e ficava meio que isolado mesmo, mas, cara, era o meu sonho ir para os Estados Unidos jogar basquete, era, né, a terra do basquete. Como eu te falei, eu comecei a jogar muito por influência daquele Dream Team, então foi algo que cara, que eu sonhei e aconteceu e eu decidi ir. Show de bola. E aí, nessa tua caminhada aí com o basquete, você foi subindo de categoria, né? E encontrando times mais fortes e tal, e até você chegou no Flamengo, né? Onde a gente se conheceu por coincidência, né? Por acaso, assim, foi o nosso primeiro encontro. E era um time bem bom, né? Assim, era um time que estava aí na elite do basquete. Como é que foi jogar naquela época, naquele time? Cara, pois é, depois que eu fiz os Estados Unidos, né, universidade lá, me formei, voltei para o Brasil para jogar profissional, joguei por várias equipes aí, rodei o Brasil jogando e vim jogar no Flamengo. Joguei 4 temporadas no Flamengo. Foi, né, era uma vontade muito grande que eu tinha, eu já estava há 11 anos fora do Rio, surgiu o convite, uma proposta boa, uma condição legal, e eu resolvi voltar para casa. Cara, e foi um dos melhores momentos da minha carreira, né, cara? A gente conseguiu ganhar aí títulos importantes, né? Fomos bicampeão brasileiro, campeão sul-americano, vice-campeão sul-americano. Joguei com grandes jogadores, cara. Pô, uma honra jogar com Marcelinho, jogar com Baby, Jefferson, entre outros aí, cara. Duda, a gente vai falando, grandes atletas, né? Grandes exemplos aí da modalidade que te puxam para cima, né? Quando você tá jogando com os caras desse nível aí, você melhora também. Evolui, né? Claro. Evolui também. Então, foi um momento muito legal da minha carreira, cara. Muitos desafios, lógico, tem pressão de jogar no Flamengo, né? Torcida exige resultado, diretoria exige resultado, mas o time correspondeu bem pela maioria das vezes, a gente conseguiu grandes conquistas, cara, um grupo muito legal. Assim, tenho muitas boas lembranças ali daquele período. Show. Você falou de desafios, né? Como é que foi essa época que você tinha que estudar e jogar e tá.
enfim, desde o seu início, né, da sua carreira, quando você se tornou profissional, você foi nos Estados Unidos, lá na faculdade, como é que foi esse período, assim, foi tranquilo? Como é que foi a Cara, adaptação? então, antes de eu ir para os Estados Unidos, eu estava tendo dificuldade já com a demanda de treino e estudos aqui no Rio, na minha escola. Hum. Então foi uma. Quando surgiu essa oportunidade, foi até uma das coisas, cara, poxa, eu vou para um lugar onde eu vou estudar e jogar no mesmo lugar. Eu vou poder seguir meus estudos, né? Que era algo importante para mim, e vou continuar jogando, né? E essa é uma grande diferença, né? Porque aqui, quando eu estava aqui, a escola não conversa com o clube, né? Não tem esse entendimento de que ó, vai ter jogo, vai ter Ah, viagem, tem treino. Não, eles não se conversam, né, e um não se importa com o que está acontecendo com o outro. E lá foi uma grande oportunidade por isso, né? Porque as minhas aulas eram todas ajustadas em horários que eu pudesse treinar também no outro período, né? E em períodos de eu jogava pela universidade, pela escola. Então, quando você está lá, os professores entendem que você vai ter algumas faltas por viagem, por jogar, eles tentam dar uma ajuda nesse sentido, de material, né? De deixar você fazer algumas provas em segunda chamada. Então, tem uma cooperação para que o atleta seja um estudante também lá, né? Isso foi importante, foi um dos motivos que eu quis ir também, foi esse. Então, isso foi importante. Então, eu consegui me formar lá, jogando e treinando, né? Então, isso para mim, quando eu voltei, foi um fator importante porque eu pude focar mais na parte de treinamento, né? Aqui, virar profissional mesmo da modalidade e não focar mais tanto no estudo porque eu já tinha me formado. ah, show de bola. É bom esse mundo aí, porque isso aí, por exemplo, eu nem sabia como é que funcionava essa questão da escola com o treinamento. Eu imaginava que existia realmente essa relação e gerasse algum apoio, mas não sabia exatamente como isso acontecia, né? E é bom para a galera também que tem desejo aí de estudar fora do país, né? E às vezes, de repente, está preocupado como vai ser essa questão da carreira e o basquete, a escola. É bom que a gente já tenha uma ideia de como funciona isso. Agora, vamos lá. Seleção brasileira, cara, como é que foi? O que que isso significou na sua carreira, chegar até a seleção brasileira? Cara, eu vou te falar que eu tava ali no Flamengo, lógico, quando você é garoto, você sempre sonha, né, jogar na seleção brasileira. E quando eu cheguei no Flamengo, eu já estava num ponto, numa faixa etária que eu falei, cara, não sei se isso vai acontecer mais para mim, né? Eu tinha tido boas temporadas, poderia ter sido convocado aqui e ali, não aconteceu. E ali no Flamengo, cara, muito, acho que assim, pelo resultado do time, né? O time foi muito bem e eu consegui também ir bem, né, em algumas temporadas, né, mostrar resultado e isso abriu essa possibilidade, né? Porque você está num clube de destaque, né, sendo campeão, participando efetivamente. Cara, então assim, eu sinceramente não estava esperando e aconteceu e foi, cara, foi uma felicidade muito grande, né? Assim, era algo que eu sonhava quando era jovem, mais jovem, não esperava mais, aconteceu e eu fui convocado para jogar um sul-americano, né? Eu sei que muitos atletas vão falar, poxa, né? Tem cara, os caras que estão num nível acima, nem jogam sul-americano, vão jogar o Mundial, a Olimpíada, ok. Mas para mim, naquele momento, cara, foi um orgulho muito grande estar vestindo a camisa da seleção brasileira, né? É algo que eu posso dizer. Eu tenho a camisa, o uniforme guardado aqui em casa, né? De vez em quando eu dou uma olhadinha nele. É, é uma honra muito grande, cara. Eu posso dizer que eu representei meu país, né, numa competição internacional. Foi, cara, relacionamentos com os atletas que estavam lá, cara, atletas de altíssimo nível que eu não tinha jogado junto. Então, você desenvolve novos relacionamentos, você se puxa mais, você ganha mais confiança estando ali. Então, cara, foi uma experiência sensacional que eu guardo com muito carinho, cara. Eu sei um pouco do que você sente aí quando você fala, né, que a sua vida inteira sempre foi um sonho. Em alguns momentos você achava que tinha condições e afinal não tinha acontecido. E quando você menos esperava, bum. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo Exatamente. também, porque eu sempre também quis um dia, quem sabe, poder fazer parte da seleção brasileira. Isso começou a surgir na minha cabeça quando o 3x3 começou a se tornar realmente profissional, né? Começaram a se criar ligas e federações, e aí eu vi que de repente isso poderia acontecer. Então, eu vi que a idade estava chegando para mim, mas naquele momento eu estava também numa condição que eu achava que poderia aproveitar, né? Aquele momento que eu estava vivendo com algumas competições internacionais. E afinal aconteceu agora, aos 36 anos, quer dizer, assim, também me sinto muito. Eu entendo
perfeitamente o que você está dizendo, porque a gente acha que já não dá mais tempo, porque tá, enfim, já passou o tempo, já tem a juventude aí, mas E no caso do 3 contra 3, né, como é uma modalidade nova, cara, eu tenho até umas opiniões. Eu acho que os atletas mais experientes aí, né, lógico, você ainda está muito bem fisicamente com a sua idade, né, cara, você se dedica muito, treina muito, mas eu acho que alguma maturidade, uma experiência, uma melhor tomada de decisão em várias situações que você já teve antes, né, você já sabe certas coisas, já sabe reagir de certas formas, que você ganha com experiência. E eu acho que o 3 contra 3 exige muito isso, né? Muita tomada de decisão. Mais do que no 5 contra 5, né? Você está tomando decisões importantes o tempo inteiro. Então eu acho que os atletas experientes, cara, tem um pouco disso, né? De já ter vivido mais, já saber tomar melhores decisões. Então eu acho que você está num ótimo momento. E torcendo muito aí, cara, para que venha logo esse pré-olímpico aí, que vocês possam ir bem, cara. pois é, trazer essa vaga aí pro Brasil vai ser maravilhoso. Cara, assim, algum momento histórico assim na sua carreira, algo que você que realmente foi o ápice, algo que te deu uma satisfação e fez você aí concluir o basquete, conseguir viver realmente as emoções mais extremas assim. Cara, eu tenho que ressaltar aí conquistas, né, importantes. Sim, eu acho que a gente ganhar o Campeonato Brasileiro pelo Flamengo a primeira vez, cara, foi uma sensação muito legal, né, cara? Participando efetivamente do grupo, o grupo muito legal, a gente foi campeão brasileiro. Depois a gente repetiu o primeiro NBB 1, né? Também foi uma vitória muito legal. A gente jogou lá na Arena aqui da Barra, totalmente lotada. Foi uma série de 5 jogos, todos lotados contra Brasília. Experiência muito legal. E uma que eu não posso deixar de destacar é a conquista do Sul-Americano lá na Argentina, né, cara? A gente foi campeão sul-americano na Argentina. O jogo que o Marcelinho destruiu, fez 41 pontos. E eu tive a felicidade de participar de um lance decisivo no final, né? Em que eu boto o pé na bola na defesa, para parar a jogada mesmo, o juiz não dá, e a gente recupera a bola, era um momento muito importante. E a torcida do Flamengo, quando chega no aeroporto, gritando meu nome, chamando de pé de Deus, né? Foi um momento legal, né? Curioso, e ficou esse apelido aí por um tempo que eu estava lá no Flamengo. Depois a gente já fala do Marcelinho aí, que tu tem uma historiazinha para contar aí sobre os treinos aí pela PUC, que ele apareceu. Depois a gente Ah, fala é, ah, sobre isso. é. Depois a gente fala sobre isso. Então, partindo já para agora a parte de organização, assim, como iniciou o seu conhecimento assim, a respeito do 3x3? Quando você soube que o 3x3 estava aí acontecendo e você começou a se envolver? Cara, foi por volta de 2012 ali, estava bem no início, né, da modalidade. A modalidade se tornou oficial, né, no mundo em 2010, né? A FIBA oficializou as regras e em 2012 eu comecei a enxergar a modalidade, eu vi, pô, a FIBA está oficializando isso aqui, está criando regras, está fazendo coisas. Eles criaram todo um sistema digital de organização de eventos, né, de ranking. Cara, me interessou muito, achei que, pô, que coisa legal, né? Eu já tinha jogado 3 contra 3 lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos é muito. 3 contra 3 assim, existe há décadas, né? O pessoal sempre joga nos parques lá. Eu tinha jogado uma competição de 3 contra 3 quando eu morava lá, pô, muitos anos antes disso. Então, e tinha gostado muito, cara, tinha gostado muito, é muito legal. Lógico que não eram as mesmas regras, não era a mesma estrutura, mas era bem similar. E a FIBA tomou a dianteira de oficializar isso e fazer a modalidade crescer, né? E vem fazendo isso muito bem. Então, em 2012, cara, eu quis aprender. Cara, deixa eu ver como é que funciona. Comecei a fuçar o site da FIBA, como é que funciona aqui para fazer um evento, como é que funciona o ranking, como é que funciona. Comecei a ler, né? E resolvi fazer um torneio privado, né? Então eu fiz um torneio privado aqui num clube aqui do Rio e foi muito legal, cara. Assim, lógico, meu primeiro evento, eu não tinha experiência em fazer evento, uma E foi um correria evento oficial absurda. mesmo? Foi um evento oficial, botei no sistema da FIBA, valeu ponto ranking, Show. né? E era o primeiro, era assim, era um aprendizado em vários sentidos, né? De fazer evento, de botar as coisas dentro do sistema, né? Muita correria, muitos erros e acertos,
Mas foi uma experiência boa para ver como é que era a pegada, né, de fazer um pequeno evento, né? Aquilo ali era um pequeno evento. É. E ali foi o meu primeiro momento. Eu tava, né, já tinha minha escolinha de basquete aqui no Rio, eu tenho escola de basquete aqui no Rio, né? Então a gente fez para os alunos da escola e para outras pessoas também de outras faixas etárias, fora da escola. E tive uma participação legal, cara. Eu lembro que foi cerca de 15, 16 equipes participaram, né? E isso me chamou a atenção, do interesse rápido, né? A gente divulgou pouco, não tinha muita divulgação, né? Divulguei um pouco aqui nas redes sociais e muitas pessoas já se interessaram em participar, né? Não valia prêmio, não valia nada, né? Era para jogar, né? E eu vi, cara, essa modalidade aqui é legal, cara. Isso aqui, né? Tem interesse, né? É um formato legal e outro, né? Aquilo que eu vi, enxerguei logo, que, né, que você também deve ter enxergado rápido, cara. Eu posso montar minha própria equipe aqui, me inscrever no torneio e jogar, né? Eu não preciso estar num clube federado, ter técnico. Eu junto meus amigos e Exatamente. jogo, né? Então, é uma modalidade muito democrática, né? Muito livre nesse sentido, né? Então, dá muita liberdade para os atletas, para as equipes se autogerirem, né? E fazerem da forma que elas acharem melhor, né? Então, isso me instigou. E aí, eu tava já nesse momento, eu estava no final de carreira, cara, e decidindo aí se ia parar de jogar ou não, estava na última temporada. Eu fiz esse evento entre temporadas, eu estava saindo do Tijuca e fui pro Palmeiras. O Palmeiras foi meu último time que eu joguei. Aí quando acabou aquela temporada ali do Palmeiras, eu tava numa já de, cara, será que eu vou jogar mais um ano? Não vou. Cheguei a conversar ali com o Flamengo uma possível volta, né? E até botei na minha cabeça, cara, se rolar o Flamengo, né, eu continuo a jogar mais um ano. Se não, eu vou parar e vou tentar entrar nesse mundo de administração esportiva, né, tentar crescer as escolas de basquete, né, tentar entrar nesse mundo do 3 contra 3, já tinha esse interesse. E aí apareceu né, eu tinha dois amigos que trabalhavam na Confederação de Basquete na época, um deles o Vitor Mansuri, o outro o Daniel Campos, e tinha também o Daniel Soares, que hoje está na NBA, que tinha trabalhado lá. Cara, eles vieram conversar comigo. Sem querer te cortar, mas só uma observação. O Mansuri, não sei se você sabe, ele que me levou para o Fightball lá nos Estados Unidos. Foi ele Ah, é? que Não conseguiu a sabia. vaga. É. Pois é, depois a Não gente conversa sabia, sobre não. isso. Que história, hein? Ele nunca me contou isso, cara. Que história legal. Depois a gente conversa sobre isso. Legal. E então, assim, eles conversaram lá, né? Eles viram o 3 contra 3 dentro da CBB estava ali começando a acontecer, né? A pessoa que tocava isso antes era o Paulinho Vilas Boas, ele estava bem no início ali, né? Na CBB tocando isso, junto à FIBA, ele tem um relacionamento muito forte junto à FIBA, tem até hoje, né? E já tinha na época. Só que ele saiu e foi para trabalhar na Rio 2016, né? Ele foi contratado para ser o gestor de basquete na Rio 2016 e a modalidade ficou com outra diretoria dentro da CBB e eles estavam buscando alguém que pudesse ajudar, né, dentro da modalidade, ajudar em outras partes dentro da confederação também. Eu trabalhei com eventos e com 3 contra 3. Então acho que assim, o fato de eu já ter feito o evento, de eu mostrar interesse na modalidade, de eu estar disposto né, a trabalhar e aprender, de falar inglês, que era isso importante também. Eles estavam precisando de alguém que começasse a desenvolver esse relacionamento junto à FIBA, conversar com a FIBA constantemente, né? Porque a FIBA, né, naquela época, tinha muito interesse no Brasil, em fazer eventos no Brasil, em trazer as coisas no Brasil, porque nós teríamos a Olimpíada aqui, né? E a FIBA, como eu falei no começo, eles estavam nesse processo de querer colocar os jogos, colocar a modalidade dentro dos Jogos Olímpicos, né? Naquela época ainda não estava. Então, o Rio de Janeiro era a bola da vez no mundo do esporte, com a Olimpíada chegando, né? Então, Sorte eles têm nossa. interesse. Sorte nossa, sorte nossa. Então, eles estavam investindo muito na modalidade aqui no Brasil e eu acho que foi uma conjuntura de fatores, cara. Eu estava ali pronto, né? Para sair das quadras e tinha uma formação acadêmica, o inglês, né? Um cara da quadra, um cara que gosta da modalidade, queria aprender. Então eles me deram a oportunidade de começar a trabalhar lá dentro dessa área, né? E foi um grande aprendizado.
Show de bola. Isso você estava dizendo que foi exatamente no momento que você já estava iniciando a sua carreira. A pergunta estava um pouco relacionada, eu acho que você já respondeu nessa questão de como era essa mudança de abandonar realmente o basquete e entrar em uma parte mais administrativa, mais relacionada com esse Você mundo. diz o sentimento de parar? É isso que você Exato, quer? Cara, exatamente. é difícil, não é fácil não, cara, não é fácil não. A gente cresce querendo ser jogador de basquete, a gente joga basquete por muitos anos, aquela é a sua vida, aquela sua rotina de treinos, de jogos, de viagens, né? Você se acostuma com aquilo, né? Aquela sua rotina de atleta, de treinamento, né? De dedicação. E também, lógico, cara, com as amizades dentro do basquete, com os relacionamentos, né, cara? O grupo, aquele grupo, pô, grupos, né, de equipes que você joga, cara, que você mantém amizade, que são muito legais de conviver, aquele clima de vestiário, clima de viagem, né? E os jogos também são muito legais, né, cara? O treinamento é duro, mas os jogos são muito legais de participar, né? Então, era um processo que eu já vinha trabalhando na minha cabeça, tinha uns 2, 3 anos para parar de jogar. Eu estava, assim, vendo qual era o melhor momento e também buscando, estudando, buscando oportunidade, né? Eu lembro também que no final da carreira eu fiz um curso de gestão esportiva, um curso inicial para aprender mais. Então já estava com esse olhar aí aberto aí para ver as possibilidades. Mas na hora que você toma a decisão, eu vou te falar que nem caiu a ficha quando eu aceitei o emprego, né, de trabalhar na confederação. Foi em algum momento que eu já estava trabalhando lá, que eu resolvi postar, cara, postar aqui no Instagram, ó, tô oficialmente parando de jogar e tal. Sei lá, caiu a ficha quando eu postei, falei, cara, eu parei de jogar, né? Eu não sou mais atleta, né, cara? Agora eu tô aqui sentado no escritório. Caiu a ficha, deu uma emocionada assim, é difícil, cara, porque a gente ama o que faz, né, sendo atleta. É muito prazeroso ser atleta. É difícil, é duro, mas você ama estar ali na competição, tá disputando, tá com aquela ansiedade das partidas, né? Então, assim, não foi fácil não, mas eu estava me preparando mentalmente também para aquele momento. Sei lá, acho que o mundo de vocês, do 5 contra 5, né, é um mundo mais intenso, no sentido de que vocês estão mais tempo junto, né? Assim, você sabe que o 3x3 ainda é muito informal, essa parte do treinamento. Agora que está tomando um pouco mais de seriedade, um pouco mais de cuidado com relação porque o nível subiu, mas você Uhum. sabe que rola muito descontração antes do jogo, durante a parte Sim, até do treinamento também, enfim. As próprias competições, nem todos os times conseguem ir a todas as competições, então até o calendário também facilita, facilita não, né? Dificulta, né, a nossa vida, porque a gente não consegue ir para tantos campeonatos, isso prejudica um pouco a nossa performance e faz com que a gente não esteja tão concentrado como 5 contra 5, né? Que você passa uma temporada inteira treinando, de manhã, de é. tarde, jogando. E o clima é diferente, né? O clima do 5 contra 5 é mais formal. É mais de hierarquia, é o comando da comissão técnica, são jogadores, né? O clima dos jogos é um pouco mais formal, é mais seriedade, né? O clima do 3 contra 3 ele é mais informal, né? Você tem a música nos jogos, tem mais descontração, tem aquilo que eu falei das equipes terem mais liberdade de conduzirem as coisas da forma que eles acharem melhor, né? Você não tem aquela figura de comando, né? Do treinador, da comissão técnica, né? Eles, é como assim, eu vi isso como no vôlei de praia, né? Você vê as duplas de vôlei de praia, as atletas que comandam, né? Decide. A gestão da equipe inteira, elas contratam um treinador. Então isso muda um pouco, né? De como que é levada as coisas. E a FIBA também propositalmente quis colocar esse clima mais informal, mais descontraído, de um clima mais, né, street, né, de mais diversão, né, até para diferenciar do 5 contra 5 e atrair um público mais jovem, um público novo, né, para a modalidade. E também é deixar os atletas mais soltos também. Eu acho que esse formato, né, ele possibilita que os atletas se sintam mais à vontade para criar novas jogadas, jogadas de efeito e tentar, de repente, uma jogada. Porque é interessante para a FIBA, né, também, que os atletas estejam à vontade para provar, experimentar uma enterrada, uma ponte aérea, ou de repente um drible mais desconcertante. Então, assim, se a gente começar a criar muitos esquemas dentro do jogo, a gente acaba perdendo um pouco desse brilhantismo, né? Dessa espontaneidade dos jogadores dentro da quadra, né?
Tem os dois lados, né? Você sabe muito bem que você tem que jogar, né? Quando você está no alto rendimento, a coisa, né? A parte tática também é importante, a parte, né, de pensar a estratégia do jogo é importante. Mas você sabe também muito bem, você participou de várias etapas aí do Road Tour, que eles sempre incentivam, né, cara, naquelas reuniões pré-evento, olha, se tiver uma oportunidade, dá uma enterrada, faz uma jogada bonita. Eles também incentivam os atletas a atraírem mais diversão, mais descontração para o público, né, que está assistindo tanto no local quanto pela transmissão online, né? Então tem um pouco dos dois, né? Eu acho que a modalidade, cada vez que evolui a parte tática, né, os jogadores vão entendendo, sabe? Você deve ter visto ao longo dos anos aí que várias situações novas vão acontecendo taticamente, né? Estratégias diferentes, mas também tem isso, né? Uma modalidade que proporciona jogadas legais, proporciona em vários momentos aquele um contra um, aquele desafio, né? Então é bem interessante, né? Tem as diferenças aí que tornam a modalidade bem interessante, cara. Dá essa eu, pelo menos, do meu ponto de vista, essa liberdade que nós temos dentro da quadra, né, por não termos tantos esquemas táticos como o 5 contra 5 normalmente, e o fato de a gente ter que tomar nossas decisões, pelo menos em competições, quando eu estou dizendo competições de time, né, onde vamos para os duos, enfim, competições sem federações. É a primeira vez que eu vou jogar com esse formato de ter um treinador ali. A gente sempre jogou dentro de um esquema organizado pelo grupo que está dentro da quadra, então sempre me senti muita vontade para poder jogar meu jogo e tal, mas assim, treinando, fizemos o treino com a seleção e o Douglas também tem uma mentalidade muito parecida, a gente tem os esquemas sim, mas aí dá liberdade para os atletas também poderem desenvolver o seu próprio estilo de jogo, suas habilidades, seus recursos, né, suas vantagens, porque acaba sendo vantagens individuais de cada um dentro da característica do jogo, né? Então, assim, é importante essa questão do atleta ter essa liberdade dentro da quadra para poder trazer esse jogo mais É, surpreendente, né, dentro da quadra. e essa foi Não uma tão intenção da previsível. FIBA, né? Porque você não tem a figura do técnico no jogo, né? Ele não pode nem se comunicar. Então eu lembro em reuniões da FIBA que eu fui, participei de congressos, cara, isso é uma questão que eles sempre pontuavam, né? Os jogadores nos jogos tomam as suas próprias decisões, né? Eles têm que se entender, eles têm que se comunicar e tomar suas próprias decisões, diferente do 5 contra 5, que a gente vê o cara olhando para o treinador para chamar a jogada o tempo todo, o que vai fazer, o que não vai fazer. No 3 contra 3 existe essa liberdade do atleta tomar responsabilidade pelas decisões da partida. Show. Cara, assim, nessa tua experiência, né, que você começou a se envolver com essa parte mais administrativa, você foi contratado aí para poder fazer parte da CBB e tomar um pouco da frente da questão do 3x3, né? Não foi isso? É exatamente isso, né? Ou estou enganado? Sim, eu trabalhei na CBB como gerente de eventos, então a gente participar de outros eventos fora basquete 3 contra 3, mas também muito nessa parte de desenvolvimento da modalidade e relacionamento com a FIBA. Então, Exato. era um momento inicial ali, né, do 3 contra 3, né, era muito aprendizado, muito conhecer como é que funcionavam as coisas, a FIBA ensinava muita coisa naquela época. E assim, você lembra de alguns eventos que você participou? Como é que foi assim a dificuldade que você encontrou no início ali de ver os eventos acontecerem? Quais foram os maiores desafios ali para iniciar o 3x3 no Brasil? Você tem alguma experiência que possa compartilhar com a gente? Cara, a gente realizou alguns eventos aí durante o período da CBB, alguns campeonatos brasileiros, né? Um evento de muita responsabilidade que a gente organizou foi o evento de World Tour, né? A gente organizou duas etapas do World Tour no Rio de Janeiro. São eventos de grande complexidade, né? Porque tem muitas equipes, atletas internacionais, tem premiação, tem a FIBA ali em cima verificando todos os passos, né, para ir de acordo com o manual deles, de acordo com o que eles querem que a competição seja feita. Tem a transmissão, né, que é feita para o mundo inteiro. Então, a questão do horário é importantíssima. Então, assim, são eventos que, principalmente eventos com transmissão, cara, são eventos que são um pouco mais de pressão, né, em toda a equipe que está organizando, para você conseguir entregar
né, tudo com alta qualidade, no horário, com a Sim. transmissão funcionando bem e para os atletas estarem bem prontos para performar com tudo indo perfeito, né? Então, assim, a gente vê um evento desse World Tour acontecendo, né? Você participou de vários, cara, tudo que acontece para aquela estrutura ter ser montada, né, para toda a divulgação do evento, para toda a formação de tabela, para todas as pessoas chegarem até ali, né, de outros países, de hospedagem, alimentação, cara, é um grande trabalho para fazer aquele evento acontecer. E nesse período foi um grande aprendizado para mim. Aprender a fazer esses grandes eventos, né, verificar como é que funciona a FIBA em fazer grandes eventos, o que você precisa entregar, o que você não precisa entregar, entender, né, todos esses procedimentos que quando você é um atleta, você nem olha muito, né, cara? Tá tudo funcionando. Quando você é atleta, você entra na quadra que esteja tudo perfeito para você jogar, né? E, e às A vezes você melhor não sabe a parte. dificuldade. Exatamente, às vezes você não sabe a dificuldade, cara, de certos detalhes que acontecem, cara. Pô, a tabela deu problema na alfândega que vinha do exterior, não conseguiu, os uniformes não chegaram, tá preso, não sei. Cara, tem que estampar aqui o nome das equipes, o cara vai conseguir, vai lá, manda alguém correndo. Cara, tem vários imprevistos que vão acontecendo ao longo do processo aí, que o atleta nem sabe, né? Mas o pessoal que trabalha com eventos, cara, no final tudo dá certo, né? Dá um jeito, as coisas funcionam, lógico, tem todos os processos, toda a preparação, mas acontecem muitos imprevistos e na grande maioria das vezes as pessoas que trabalham no evento estão sempre muito bem dispostas a resolver tudo e dar o seu máximo, né? São dias de preparação para o evento, assim, as pessoas dormindo pouco, e fazendo muito, né? E foi interessante aprender isso e ver isso, né? Tudo que envolve fazer um grande evento desse. Show. E na sua concepção, diante do que você viu lá, o trabalho, toda a estrutura, até mesmo da resposta que a FIBA deu, você acha que o evento foi super positivo, assim, ou houve algum tipo de Ó, o situação que Guimarães deixou... comentando aí, ó, dias de luta, dias de glória, isso aí, o Guimarães sabe bem, cara. Todo jogo do Flamengo é um evento, né, que ele faz. É, É. é muita coisa que acontece para os jogadores subirem a bola lá para jogar. Mas desculpa, qual foi a sua pergunta? Então, eu queria saber se, assim, diante desses eventos, né, desse evento grande que foi o World Tour que foi feito no Brasil, pela organização, por tudo que você viu lá, você achou que a gente conseguiu passar uma mensagem positiva para a FIBA? Foi bem aceito todo o trabalho? Foi bem aceito tudo o que aconteceu no evento? Cara, sim, os eventos foram bem feitos, aconteceram bem. É, algumas situações de público, a FIBA gostaria que tivesse tido mais público. Só que era aquilo, é um início de modalidade. No Rio de Janeiro, um final de semana de sol, onde a gente compete com muitas coisas aqui no Rio de Janeiro, você sabe bem. Tem jogo no Maracanã, tem praia, tem passeio, né? É uma cidade que tem muitos eventos já acontecendo. Então, era difícil naquele momento inicial a atração de público para encher. Mas os eventos correu muito bem, tudo correu muito bem. E eles entendiam também que estava num processo de início, de expansão. E uma das conversas que já começava a acontecer era levar isso, levar os eventos para cidades do interior do Brasil. Né? Já era uma possibilidade, né? Porque são eventos, a Confederação de Vôlei faz muito isso, né? Eventos para cidades que não tem muita atividade, né, de esportiva e cultural, e o evento acaba se tornando muito grande no local. Então, são eventos que enchem. Mas a FIBA também tinha um interesse grande de mostrar um evento no Rio de Janeiro. Isso era no começo, né? Tinha o peso de você conseguir trazer a modalidade para o Rio porque era a cidade olímpica, né? Show. O cartão postal, né? Era a grande sacada aí, né? Exatamente. Eu estou vendo o Carlinhos falando aqui de Madureira, né? Realmente, a FIBA não quis, naquele primeiro momento, fazer em Madureira, né? Eles queriam fazer em locais, como você falou, cartão postal, né? Que tivesse o fundo, a gente fez lá no Aterro do Flamengo, com um pão de açúcar ao fundo, né? Eles queriam passar essa imagem, essa mensagem aí, né, na transmissão para o mundo, né? Cara. Foi um ponto positivo e um ponto negativo, porque se tivesse feito em Desculpa. Madureira, com certeza teria lotado, né? Não estou te ouvindo.
Deixa eu ver aqui se. Tá todo mundo Eu me tô te ouvindo ouvindo? bem, mano. Eu tô te ouvindo legal. Não sei se sou eu ou você, Leandro. Eu, Travou aqui pra eu- mim. Deixa eu ver aqui. Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo ou não? Não tô te ouvindo. Tô vendo que tá vindo alguma voz aí, mas não tô te ouvindo nem te vendo. Eu tô te ouvindo. Você tá ok. Ó, Já tirei o tô fone. ouvindo os dois. Eu que não tô te ouvindo então. Não sei se você está me ouvindo. Eu tô te ouvindo. Você tá ok. Você tá ok. Problemas técnicos aí de organização, isso acontece, pessoal. A gente estava falando agora mesmo sobre os imprevistos desse mundo. Ele me ouve? Então, não te Ah, ouço, Leandro. Será que o tô problema é te comigo ouvindo. então? Deixa eu ver como é que tá na internet aqui. Parece que tá ok. Não sei se eu saio, entro de novo. Vamos iniciar uma nova. Vamos iniciar uma nova. Eu estou ok. Pois é, eu não consigo ouvir o Leandro. Opa, salvou aqui. Parece que o. Mudou a imagem dele aqui pra mim. Vamos iniciar outra vez. Beleza? Vou iniciar uma live. Aí não tá escutando, né? Tipo, Tá ouvindo falando pro comigo então, surdo. né? Tá todo mundo ouvindo os dois, ele tá me ouvindo, só eu que Parece que. não. Pois é. Será que é melhor eu sair? Vamos lá, vamos finalizar. Vou escrever aqui. Acho que eu vou sair e voltar.